Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É uma alegria sem fim ter a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Uma bênção. E acredito que todos ou a maioria sabe por que estou falando isso. Porque tendo a oportunidade de continuar trabalhando na seara do Senhor, é uma oportunidade de ouro. Porque nós nascemos aqui no mundo físico para progredir espiritualmente. E é um pouquinho sobre isso que nós gostaríamos de conversar. E nós sabemos, fácil observar, nós sabemos que a maioria dos seres humanos vivos, encarnados, acham que progredir, que melhorar, é vinculado à condição social, vinculado à condição financeira. E não é bem assim. Tudo tem explicações, tudo tem colocações, tudo tem uma lógica. E cada um de nós traz a sua necessidade. Eu gostaria de começar falando isso. O nosso tema principal vai vir daqui a pouco. Mas a gente precisa relembrar algumas coisas para a gente entender essa questão principal que tem a ver com a nossa condição de espíritos imortais que somos, que nascemos aqui para progredirmos. Então, o que é que nós somos? Bom, a questão 23 do Livro dos Espíritos, né? Essa eu lembro ainda, fala que nós somos o princípio inteligente, criados, simples e ignorantes. E nós perguntaríamos, tem diferença entre os criados? Não. Todos os espíritos foram e são criados simples e ignorantes. Então somos todos iguais no princípio inicial. Capítulo 23, a pergunta 23 é claríssima. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Na questão 132, se fala do processo reencarnatório, para que nós possamos um dia atingir a perfeição. Então, todos os espíritos são criados de tal forma, por igual, e aí a gente já é obrigado a pensar em termos da justiça divina, da igualdade que nós temos diante da justiça divina. E se nós todos fomos criados por Deus, pela sua justiça, pela sua inteligência, com certeza a finalidade, o objetivo também é de acordo com a justiça. Então todos nós vamos chegar no mesmo ponto, que é aquilo que nós chamamos de perfeição. Não a perfeição de Deus. Não vamos nem discutir isso, porque a gente não tem condições de discutir isso. Mas nós vamos chegar numa condição de espíritos chamados, por Allan Kardec, de espíritos puros. Quem vai chegar lá? Gente, até eu. Até eu vou chegar lá. Quem mais? Os grandes sábios. Os grandes, entre aspas, bondosos santos. Mas os grandes criminosos também. Os grandes mal educados, os grandes mal intencionados, eles também vão chegar. Por quê? Porque somos todos nós espíritos imortais. Não é sem razão, portanto, que o Senhor Jesus vai dizer
para nós não julgarmos, para não sermos julgados, porque a forma que a gente utilizou para crescer, a forma que a gente desenvolveu o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa educação, ela está num nível ainda que não permite que a gente entenda por que tal pessoa age desse jeito e tal pessoa age da outra. Mas eu estou sempre certo e fulano está sempre errado. Mas você não erra? Erro, mas não desse jeito. Então nós temos alguns pontos de entendimento e de partida para raciocinar e definir que foge da realidade para a qual nós somos criados, que é sermos espíritos em desenvolvimento até atingir a perfeição. Então todos vão atingir a perfeição. Mas é interessante notar, no capítulo número 1 do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus se apresenta, ele mesmo já diz que antes do mundo ser, ele já era. Raciocinemos. O nosso planeta tem algo em torno de 4 bilhões e 600 ou 700 milhões de anos. E nós já sabemos que foi ele que criou, está no Evangelho de João, quanto está no A Caminho da Luz de Emmanuel. Ele foi um dos criadores. Então, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, esse espírito já era puro. E o que é que ele anda fazendo? Com a gente, principalmente? Trabalhando. Se dedicando aos filhos de Deus. Lição para nós? Lição para nós. Então, quanto mais eu crescer espiritualmente, mais eu vou pensar no próximo. Quanto mais eu crescer espiritualmente, mais eu vou tentar fazer para o próximo. Essa é a ideia dos grandes espíritos. Trabalhar para o próximo. Já é parte da nossa mentalidade isso? Ser útil? Nós que estamos envolvidos num processo religioso, num processo assistencial, nós já melhoramos bastante. Nós vemos no nosso mundo uma quantidade imensa de pessoas que não pensam no próximo e nem agem socialmente. Então a gente precisa compreender isso. Que nós temos que aprender a ver o próximo. Então, todos nós somos criados da mesma forma, todos nós vamos atingir a mesma forma, e por isso, para que isso aconteça, por isso nós reencarnamos. E a coisa começa a ficar meio complicada para nós. Por quê? Porque nós ainda não entendemos a nossa atual reencarnação. Não vou nem falar das outras. Eu não entendo agora. Por que eu tive que nascer com esse fulano? Por que eu tive que nascer com essa mãe, com esse pai? Por que eu tive que nascer nessa família, nesse ambiente social? Por quê? Tem quem pergunta isso. Tem quem fala muito sobre isso. E a gente precisa compreender do que se trata, meus amigos. E nós que somos espíritas, estamos estudando a situação. Então nós poderíamos, com o que nós já conhecemos, estudando o livro dos Espíritos, a evolução dos Espíritos, nós podemos fazer uma análise rápida de 3 características, vamos chamar de básicas aqui na Terra. A primeira característica. O espírito já está no plano espiritual mais ou menos consciente, esclarecido um pouco, em parte. Já sabe onde está, o que ele tem que fazer lá, já sabe o que já foi feito, né? Sabe, ou vai ter, quando for avisado, vai aceitar bem, que nascer novamente. Espíritos que já atingiram, no plano espiritual, uma certa, vamos chamar aqui de maturidade para aquilo que nós somos. Mas nós já tínhamos reencarnado antes. E vou dar um exemplo. Eu me tornei cristão praticante nessa vida. Como é que foram as vidas anteriores? Faz 2000 anos que o Cristo esteve aqui, agora que eu estou virando cristão ativo.
Pode até ser que fiz algumas coisas positivas nas outras vidas, mas não com firmeza, com continuidade, com dedicação, com perseverança. Então, nós vamos acordando para a realidade e nos desenvolvendo à medida em que a gente vai aprendendo aquilo que é que nós somos. Então, esses espíritos mais conscientes, mais esclarecidos, às vezes já mais bem intencionados, participam do seu planejamento reencarnatório. São chamados, olha, está na hora de você renascer e você precisa, observando as suas características, as suas condições, aquilo que você precisaria corrigir, aquilo que você, vamos fazer um planejamento. Os benfeitores chamariam a gente para fazer um planejamento. Então nós vamos lá planejar aquilo que a gente precisa viver para crescimento espiritual. Então, primeiro tipo, participa do planejamento. Segundo tipo, não participa. Não tem consciência, está no plano dos espíritos, mas não tem noção de onde está, como chegou lá, o que vai ser depois, quando. Não tem. Está sem consciência. Isso nós temos muito no nosso mundo ainda. O que é que acontece? Benfeitores espirituais vinculados ao desenvolvimento dos espíritos aqui do nosso planeta tomam para si a tarefa de planejar a existência daquelas pessoas. A maioria, um planejamento leve, suave, não pesado. Por quê? Porque não tem condições, não se pode dar mais do que a pessoa pode fazer. Ah, mas tem muita gente que nasce sofrendo e não sabe o que sofre. É natural. É natural. Porque é a condição espiritual, é a situação espiritual. Então, são pessoas que são trazidas para o mundo através de planejamento de grupos espirituais mais elevados que trabalham em nome de Deus, em benefício dos espíritos aqui na Terra. Mas existe um tipo de espírito ou de atividade, atitude espírita, meus amigos, para reencarnar, um pouco diferente. Aqui na Terra, nós conhecemos bem, por experiência de vida, suicidas, não conhecemos? Que existe suicídio, que existe aqueles que fogem da vida, porque não encontram motivo, não querem mais o que estão passando. Aqui na Terra chama suicídio. Mas existe uma quantidade de espíritos no nosso planeta que, estando no mundo dos espíritos, não querem mais viver lá, querem fugir dos problemas que têm, das dores que têm, dos inimigos que têm. E o que é que eles tentam? Reencarnar. Sem planejamento, sem programa, sem atividade dos benfeitores espirituais. Eles fogem. Para onde? Para o desequilíbrio social, onde existe um desequilíbrio humano, moral, porque com facilidade eles reencarnam com alguma mulher que passou por uma relação sexual sem nenhum tipo de intenção de controle, senão o próprio prazer ou a intenção até financeira. Sem compromisso. Esse espírito busca uma forma de voltar para o mundo físico, porque ele quer fugir de lá. Ele não tem interesse nenhum aqui. Ele só quer fugir de lá. Aí ele reencarna. Acontece que às vezes ele vai reencarnar com pessoas que não querem ter filhos. Retira na gravidez, abandona no hospital, ou se deu à luz em qualquer outro ambiente, abandona. Alguns são colocados dentro de saco e jogados dentro d'água. Já ouvimos isso? Não. Não faz tempo não, né? É coisa moderna, né?
porque são espíritos ainda vinculados tão somente à ignorância espiritual, à condição. Então, muitos espíritos buscam a vida física para fugir de lá. E aqui tem um pouco mais de tranquilidade. Mas não sabe com quem reencarnou. Por isso que não se dão bem com ninguém. E ninguém se dá bem com eles. É raro isso. São os tipos de reencarnação. Mas todos vão ter que reencarnar. Nós precisamos aprender a viver, meus amigos. Mas não é só aqui. Nós precisamos aprender a viver também no mundo dos espíritos. Por isso que a doutrina espírita é uma santa bênção, um santo remédio para quando nós voltarmos para o mundo dos espíritos, porque nós vamos voltar, não vamos não? Navarra está bem pertinho disso, né? Ou quase pertinho. Nós precisamos ter consciência para quando voltarmos ao mundo dos espíritos, voltarmos de tal forma que a gente tire proveito lá. Então, quando a gente lê Nosso Lar e os livros seguintes de André Luiz, a gente percebe que quanto mais a gente se encaixa no plano espiritual, mais rapidamente a gente progride e melhora mais ainda a nossa vida aqui na Terra. Mas eu vi uma coisa, 2 vezes, eu queria até contar para vocês, se é que eu já não contei um dia, oportunidades, 2 situações vinculadas uma à outra, é interessante a esse respeito. Um dia eu fui à casa do meu pai e da minha mãe, meu pai ainda estava reencarnado, e havia na esquina assim uma mercearia, meio boteco, meio mercearia, e ali os veteranos, né, como o papai, eles se reuniam ali durante o dia para bater um papo, não era para se alcoolizar, mas para bater papo, encontrar os veteranos e tal. Eu, um sábado ou um domingo, não me lembro exatamente, acho que foi um sábado, eu fui até a casa do papai e a mamãe falou, o papai está lá no boteco, né? Eu falei, então vou indo lá. Quando eu cheguei no boteco, que tinha mesas para fora, sombras e tal, eu entrei no boteco. Quando eu entrei, eu vi um senhor tomando uma cachaçinha. Desse jeito, assim, pensando na vida. Observei, desencarnado. Desencarnado. Eu não sou vidente, mas o mentor espiritual me ajudou a enxergar para entender como se comportam os espíritos. Faz tempo isso. Eu ainda estava começando a ser espírita de verdade. Então, deu para perceber que muitos continuam vivendo do jeito que vivia aqui. E aí, no trabalho mediúnico, a gente escuta um espírito falando, olha, eu desencarnei, mas ninguém me... Não, desencarnei não. Eu estou frequentando a minha casa, moro lá e ninguém conversa comigo, ninguém me... Por quê? Porque ele mesmo, fora da vida física, continua vivendo aqui. Então essa foi uma lição muito interessante. Ele tinha os vícios do álcool, estava ali bebendo. Mas há pouco tempo não, bem mais recentemente, eu estava de férias, e para variar um pouquinho, porque eu fazia muita caminhada ali em torno da Unesp, né? Mas eu tinha que levar a esposa no trabalho, eu falei para ela, eu vou deixar você aqui, eu vou parar na represa lá para caminhar, lá na represa nova, lá, né? Modificar um pouquinho, né? Eu estava de férias, e a gente trabalha junto na mesma empresa. Eu parei ali, e é interessante como as coisas acontecem. Nós somos guiados, né, muitas vezes pelos benfeitores espirituais, para a gente aprender, né? Então, no que eu cheguei assim, veio a ideia, eu vou no começo da pista. Não é daqui para lá, eu vou no começo, 300 metros, 400 metros, uma coisa assim. Aí eu comecei a ir e, de repente, eu vi, vindo ao meu encontro, 3, vou chamar aqui de moças, 3 moças. Me chamou a atenção pela vestimenta, que era mais ou menos parecida das 3, na mesma cor, e uma delas estava usando boné. Me chamou a atenção aquela, passei por elas e elas firme embora. A pista ali tem 2.000 metros. Eu terminei e fui, né? Encontrei as moças, acabei ultrapassando as 3 moças, e quando eu cheguei no fim,
Virei para voltar, cadê as moças? Desapareceram. E lá é um aberto de 300, 400 metros. Aí que me veio na mente, eram desencarnadas. 3 mulheres desencarnadas fazendo caminhada. Para mim foi bom que foi de dia, não foi de noite que eu cruzei com elas. Que tipo de vida nós vamos ter quando voltarmos ao plano espiritual? Continuar vivendo as coisas da Terra? Ou vamos voltar integrados à realidade espiritual que nos chama para o progresso? Então não podemos pensar, eu quero descansar. Depois que eu desencarnar, eu vou descansar. Gente, vamos arrumar serviço. Vamos arrumar serviço. Nós precisamos disso. Então são lições que se apresentam por tipo de vida que a gente leva aqui. Mas aí então a gente chega naquilo que eu gostaria de conversar com vocês. Por isso fizemos essa base. Queríamos conversar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que está escrito no título? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Você comentar mais alguma coisa, não? Ou podemos encerrar o assunto? Posso pedir licença e acabar? Por quê? Melhor não? Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O Senhor Jesus, há 2000 anos, disse para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. E pediu para nós não julgarmos quem quer que seja, como já dissemos. Por quê? Porque nós estamos numa posição que é para o nosso crescimento, é para o nosso futuro. Então eu estou reencarnado com quem? Com quem eu precisava reencarnar, visando o futuro. Mas há observações muito interessantes nesse negócio. Gente, o papai e a mamãe que recebi nessa vida, eu não mereço. São 2 anjos que só pensam nos filhos. E formam filhos. Formaram filhos. Na próxima vida, com certeza, não vai ser fácil. Eu preciso ser treinado nessa para aguentar na próxima. A gente precisa valorizar, então, quem trouxe nós para esse mundo. Seja o papai e, principalmente, seja a mamãe. Porque o papai, às vezes, vaza fora, às vezes não tem a mesma dedicação, às vezes tem que viajar. Meu papai viajava muito profissionalmente. Quem cuida é a mamãe, mas quando ele chega, ele é carinhoso, é formador e tudo mais. Então, honrai a vosso pai e a vossa mãe, estuda essa situação. Mas comecei a pensar a respeito disso. Quantas vezes, meus amigos, eu reencarnei do Senhor Jesus até agora? Até 1950, aproximadamente, a média de vida aqui no Brasil não chegava a 60 anos. Não chegava a 60 anos. Então, reencarnava mais de uma vez por semestre, por século. Mas vamos colocar uma por século. 20 séculos depois do Cristo, 20 reencarnações. É o mesmo papai? É a mesma mamãe? São os mesmos irmãos? É a mesma esposa? O mesmo marido? Não, não é. Não é. O que é que a gente precisa fazer então? Desenvolver o amor pregado pelo Senhor Jesus, para que nós possamos viver em paz, em harmonia. Porque nós vamos ter que reencarnar. E eu fico imaginando se eu chegasse antes dessa vida na praça, não deve ter acontecido, pois se aconteceu eu sei a consequência. Chego na pracinha lá onde eu fui socorrido. Gente, saiu aí a minha necessidade de voltar à vida física. Quem quer ir comigo? Não falei nem no quê. De pai, de mãe, de esposa, de marido, não. Quem quer nascer comigo?
Eu tenho comigo que a maioria esmagadora vazou da casa. Nasci com navalha, ninguém merece. Olha a tranqueira que esse cara foi nas outras vidas. Será que vai dar conta de fazer o que está, né? E a mamãe e o papai? Nós nunca sabemos se são bênçãos que nós recebemos, se são oportunidades de redenção, oportunidades de crescimento, nós não sabemos. Então, qual é o nosso papel? Honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Porque é fácil perceber, na vida de todos nós, tem uns que a gente, meu Deus do céu, tem amizade com esse rapaz, com essa moça, que parece que são irmãos mesmo. Como eu me dou bem com eles? Eu tenho gente assim na minha vida. Eu tenho gente assim que eu não vejo há 15 anos, mas parece que eu estive com ele hoje cedo. E tem alguns dentro de casa, com o mesmo sangue, que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com essa pessoa? Não sei porque que a gente está junto. Pois é, está junto, que é justamente para mudar o jeito de ser. Pois que se colocar separado, eu não quero ter amizade com ele de jeito nenhum. Às vezes a gente vê gente aqui na Terra que deixa de ir numa festinha ou no almoço na casa da mamãe e do papai, porque aquele irmão vai estar lá. O papai e a mamãe não tem nada a ver? Nós precisamos pensar nisso, meus amigos. Porque nós estamos aqui para nos readaptarmos ou nos adaptarmos à lei de Deus, que é a lei de amor. Outro dia me deu coragem, eu já vinha pensando, né, pela alegria e felicidade, me deu vontade de perguntar para minha baixinha, que a gente está casado há 15 anos, não é? Nosso segundo casamento. Me deu vontade de perguntar para ela, amor, o que você acha de nós nascermos juntos na próxima existência e nós nos encontrarmos e formarmos um casal jovem? Né? Já, né? Eu percebi que a baixinha parou de falar. Ficou meio quieta, comecei a perceber que ela estava raciocinando a respeito do que eu propus para ela, achando que nós éramos felizes, que eu fazia ela feliz. Mas a baixinha, ela realmente é muito evoluída, embora não seja espírita praticante, como eu, menos ainda palestrante, ela é muito mais evoluída. Ela pensou um pouco, olhou para mim e falou, olha, amor, eu topo nascer com você, do jeito que você está propondo, só que tem uma coisa que eu quero. Você vai nascer mulher e eu vou nascer homem. Estou fazendo ela feliz, não? Estou não, né? Não estou não, né? Acho que não. Não o tanto que eu deveria, né? Então nós precisamos pensar, meus amigos, que a gente vai voltar ao mundo físico. E tomara que seja nesse mundo de regeneração. Tomara que seja numa condição em que o nosso mundo já esteja melhor. Existencialmente, as pessoas já estejam pensando melhor. Porque nós já sabemos que o nosso mundo está caminhando da prova e expiação. O que é prova? Aquilo que nós pedimos para passar. Então, se tem algumas pessoas difíceis na minha vida, não é castigo. Pode ser consequência do que eu fiz nas vidas anteriores, quanto pode ser uma prova que eu pedi para que eu exercite o meu novo jeito de pensar. Então eu não posso julgar mesmo quem quer que seja, porque pode ser pessoas que eu preciso para exercitar minha evolução espiritual. Mas e aquele que você pede e você nunca convence? Aquele que você faz e você nunca convence? Pois é, eu já pensei sobre isso também, na família. Às vezes a gente não consegue agradar o quanto que a gente gostaria. E a gente fala, mas esse é um enjoado, olha como é que é chato, como é nojento. Eu pensava assim antes de ser espírita. Mas estudando a doutrina espírita,
eu cheguei a uma conclusão, meus amigos. Sabe por que eles não se aproximam muito da gente? Sabe por que não cede para a gente? Sabe por que desconfia da gente? Porque nós passamos as pernas neles nas outras vidas. Ele não sabe explicar, ele não sabe, ela não sabe, mas tem uma experiência espiritual com a gente que é complexa, difícil, e a gente acha que a pessoa que é chata. Por quê? Porque está convivendo comigo que só dei trabalho, só dei prejuízo. Então vamos dar uma estudadazinha no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo pequeno, dá para dar uma lida hoje antes de dormir, para a gente ter noção de quem está ao nosso lado, principalmente em família. Neste capítulo só tem uma mensagem espiritual, que tem aproximadamente 3 páginas e meia. Santo Agostinho vai falar da ingratidão dos filhos e os laços de família. Meus amigos, estudemos essa mensagem devagarzinho, e ele vai nos ensinar tudo o que precisamos para conviver na vida que estamos com aqueles que estamos. Porque nós temos aí pela frente outras reencarnações. E vamos precisar de papais, de mamães, vamos precisar de irmãos, de irmãs, de parentes, de amigos, de companheiros de trabalho profissional, porque a vida social é uma realidade para os nossos espíritos. É preciso pensar nisso, para que a gente possa progredir mais rapidamente. Senão, nós teremos que viver por um período num mundo inferior à nossa Terra, como seres mais avançados do que os de lá, com a tarefa de fazer progredir aquele mundo para depois voltarmos para cá. Pensemos nisso e sigamos sempre com Jesus. Mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra. Muito obrigado a todos.